Hi class, aqui é o Teacher Wendell, welcome, seja muito bem-vindo a mais uma aula de inglês e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo do livro. Hoje a gente vai fazer atividades referentes ao capítulo 1 e o capítulo 2 do Keep Learning. Então, prepare o livro, fique ligadinho, fique ligadinha e vamos lá, solta a vinheta! Muito bem, galerinha do quarto ano, estamos de volta com mais uma aula de inglês. E como eu falei, hoje a gente vai dar continuidade aos assuntos do livro. Especificamente, hoje nós iremos realizar as atividades do Keep Learning, que em português significa continue aprendendo. Então, hoje a aula é destinada para a gente continuar aprendendo, né? Revisar os conteúdos que a gente viu nos capítulos de número 1 e capítulo de número 2, né? Vocês lembram o que a gente aprendeu nesses capítulos? Muito bem. No capítulo de número 1 a gente aprendeu sobre os numbers, sobre os números. A gente aprendeu de como contar de 1 até 100, né? Aprendemos até um pouquinho mais, como dizer 1000 em inglês. A gente aprendeu também sobre o time, né? Sobre o tempo, como dizer as horas em inglês. E no segundo capítulo, que foi o nosso último capítulo para a prova, a gente aprendeu sobre o Happy Birthday, né? Sobre o birthday, que é o aniversário, alguns elementos que a gente encontra nas festas de aniversário, sobre idade, como perguntar a idade de alguém. E tudo isso a gente vai revisar no Keep Learning de hoje. Então, pegue o livro, abra na página de número 34, tá certo? Que a gente vai fazer as atividades da página 34 à página 37. Vamos lá! Muito bem, galerinha do quarto ano, todos na página de número 34 para a gente começar o nosso Keep Learning, continue aprendendo. Nessas atividades, a gente vai relembrar alguns assuntos que a gente viu nos capítulos de número 1 e 2, tá certo? E fixar esse conteúdo muito importante que a gente aprendeu ao longo dessas semanas, tá bom? Vamos lá, começando pela primeira questão. Match the columns. Marque as colunas. Nessa questão, vocês têm dos itens A a E e vocês vão colocar a letra do item em cada número que tiver descrito na segunda coluna. Por exemplo, coluna de número A tem o número 29. Como se diz 29 em inglês? Isso mesmo. Então, vocês vão colocar o item A, né, a letra A, dentro do quadro que se refere ao número 29, que tem escrito 29 em inglês, tá bom? E assim vocês vão fazer com os outros itens. E depois de fazer essa primeira parte, a segunda parte diz o seguinte: Now, write the numbers in ascending order, que significa agora escreva os números em ordem crescente. Então, nessa segunda parte da primeira questão, vocês vão escrever os números de ordem crescente, de baixo para cima, de acordo com a ordem crescente, tá bom? Vamos lá, passando para a segunda questão. Write the results, que significa escreva os resultados. Nessa questão vocês vão somar, né, a conta que tem aí em cada item e vão escrever o resultado em inglês para exercitar os números em inglês, tá certo? Muito bem. Vamos passar agora para a terceira questão. Observe and write. Observe e escreva. What time is it? Que horas são? Nessa questão, vocês vão escrever as horas em inglês. Nós aprendemos isso no nosso primeiro capítulo. E em cada item, vocês vão descrever a hora de cada relógio. Beleza? Muito bem. Agora a gente vai passar para a quarta questão. Answer the question. Responda a questão. What time is it now? Nessa, vocês vão colocar a hora exata no momento que vocês estiverem fazendo essa questão. Vocês estão fazendo a questão 3 horas da tarde em ponto. Então, vocês vão colocar It's 3 o'clock p.m. Muito bem. E assim vocês vão colocando as horas que se refere ao exato momento que você estiver fazendo essa questão. Beleza? Agora, a gente vai passar para a quinta questão, já relacionado ao conteúdo que a gente aprendeu no nosso segundo capítulo. Observe and circle. Observe e circule. Nessa questão, vocês vão observar a imagem e circular os itens de aniversário
que há nessa imagem, né? Abaixo vocês têm a pergunta: What can you see in the picture? O que vocês conseguem ver na imagem? Aí vocês vão circular cada elemento, né? Cada nome que vocês encontrarem na imagem, tá certo? Sexta questão: Complete the sentences. Vocês vão completar as sentenças, né? Tem algumas opções de palavras: balloons, birthday hats, sweets and present. Então, vocês vão completar os itens de A a D com essas palavras. Por exemplo, item A: Happy birthday, Lúcia. Parabéns, Lúcia. Here's your. Aqui está o seu. Tananã. Aí vocês vão marcar. É balloons. Aqui estão os seus balões. Birthday hats. Aqui estão os seus chapéus de aniversário. Aqui estão os seus doces, sweets. Ou aqui está o seu presente. Daí vocês vão colocar, tá bom? Item B. The birthday party is decorated with colorful. A festa de aniversário é decorada com coloridos. Aí vocês vão colocar a palavra que se encaixa melhor. São balões? São chapéus de aniversário? São doces ou são presentes? Item C. The tanana, are delicious. My favorite is brigadeiro. Ou seja, os alguma coisa, os balões, os chapéus de aniversário, os doces ou os presentes são deliciosos. O meu favorito é o brigadeiro. Daí vocês vão ter que se ligar, né, e colocar a palavra correta. Item D. Everybody is wearing alguma coisa. At Adam's party. Todo mundo está usando alguma coisa na festa do Adam, né, na festa de aniversário do Adam. O que as pessoas estão usando? As pessoas estão usando balões? Estão usando chapéus de aniversário? Estão usando doces ou estão usando presentes? Daí vocês vão marcar de acordo com a opção correta, tá bom? Vocês vão escrever as palavras que melhor se adequarem em cada frase. Agora vamos passar para a sétima questão. Read and check. Leia e marque. Aí em cada item, nos itens A a C, vai ter uma pergunta, né? E, aliás, vai ter uma frase e vocês vão ter que marcar qual das imagens corresponde a essa frase, tá certo? E por último, oitava questão, answer the questions, responda as questões. Nessa questão, é uma questão pessoal. Vocês vão fazer com o papai, com a mamãe, com o irmão, a tia, o avô, quem estiver próximo de vocês, e vocês vão responder duas perguntas. How old is your best friend? Daí vocês vão... qual a idade do seu melhor amigo? Aí vocês podem fazer com o melhor amigo de vocês ou com alguém da família. E no item B, when is his or her birthday? Quando é o aniversário dele ou o aniversário dela? Aí vocês vão colocar. A gente aprendeu isso em sala de aula. Beleza? É isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente se vê na próxima semana, tá certo? Então, bye bye!